Eu sou Ricardo Andrade, tenho 51 anos, sou funcionário público concursado do Poder Judiciário do Rio de Janeiro há 32 anos, sou formado em Educação Física e mestre em Taekwondo há 30 anos, arte marcial que eu pratico desde então. Educar é o compromisso para mim, porque através da educação a gente transforma as pessoas. E eu vivenciei isso. Fui aluno de um projeto social no Célio de Barros com atletismo quando eu tinha 12, 13 anos de idade. E como educador e professor, eu vejo a transformação das pessoas, das crianças, dos adolescentes, transformarem-se em adultos que modificam a vida de outras pessoas. Isso para mim é o mais importante. Modificar as pessoas através de valores, da educação, de valores básicos que fazem com que a sociedade viva harmoniosamente. Sou José Paulo Gurgel da Silva, tenho 32 anos, sou professor de Educação Física, sou residente de Caraí, de Niterói. Meu nome é Flávio, sou cozinheiro, tenho 28 anos, moro em Niterói, bairro Ingá. Meu nome é Breno Kinderé, eu sou músico, tenho 25 anos, sou natural de Niterói, morei em Caraí durante a minha vida toda. Eu sou Liliane, moro em Niterói, no bairro de Caraí, tenho 51 anos e trabalho na Universidade Federal Fluminense, sou professora universitária. Conheci Ricardo Andrade em 1992, era praticante de arte marcial, criança, então eu praticava uma outra arte marcial, sem ser o Taekwondo, e um amigo meu de escola era aluno do Ricardo. Foi aí que eu comecei a assistir às aulas dele e gostei das aulas, comecei a praticar também, até largar a outra arte marcial e praticar só o Taekwondo. Eu conheci o Ricardo junto à criança, onde meu filho ficava, para as mães que trabalhavam, criança carente, em São Domingos. Aí ele foi lá fazer um projeto, meu filho participou desse projeto. Foi muito bom para o meu filho, maravilhoso, que meu filho estava passando por uma época muito difícil. Para ele foi a melhor coisa da vida dele. Eu conheci o Ricardo Andrade quando eu tinha 12 anos de idade. Eu queria praticar um pouco de esporte, queria desenvolver o corpo físico, né? Eu sempre quis fazer arte marcial. E aí, claro, ter aula com o Ricardo Andrade é ter aula de Taekwondo. E eu tinha amigos que tinham aula com ele e sempre admiravam muito o trabalho dele, diziam que ele era um ótimo professor. E desde então, eu já tenho 25 anos, com 12 anos de idade, comecei a treinar com ele. Fiquei muitos anos até a minha profissão ficar tomar mais tempo da minha vida, e aí eu comecei a ter que me distanciar um pouco do Taekwondo, mas Ricardo Andrade, desde aquela época, permanece aí na minha vida como representante de muito mais do que simplesmente os ensinamentos da arte marcial. Bom, eu conheci o Ricardo há mais ou menos 10 anos, quando o meu marido foi procurar uma academia para que os meus filhos pudessem aprender um esporte. Onde colocar para que eles pudessem ter esse aprendizado, mas um aprendizado que fosse responsável, que gerasse neles, além da responsabilidade ética cidadã, também preocupação de grupo, e que eles não tivessem uma educação que fosse individualista, que eu sou absolutamente contra esse tipo de comportamento, né, o individualista. Então nós procuramos muito, aí foi quando meu marido conheceu o Ricardo, achou que era uma academia adequada para que eles entrassem e tivessem essa formação completa, uma formação que colaborasse para o desenvolvimento deles pessoal, profissional e físico também. O Ricardo Andrade, ele teve uma influência muito direta na minha vida, na minha formação, porque eu sou filho de pais separados e desde os meus 12 anos, quando eu comecei a ter contato com ele, ele já foi muito influente no meu desenvolvimento, tanto como pessoa como também praticante de Taekwondo. Então, eu diria que tudo que eu aprendi, como dar aula, como passar ensinamentos para os meus alunos, eu tenho ele como parâmetro, eu tenho ele como modelo. E então ele me proporcionou isso, e além de me proporcionar experiências que eu nunca vou esquecer, que foi com a prática do esporte e o auxílio e a confiança dele, eu consegui vivenciá-las.
E eu sou muito grato a ele por conta disso, e eu acho que todo mundo que tiver e tem o contato com o Ricardo Andrade sabe muito bem do que eu estou falando. Meu filho aprendeu a ser uma pessoa mais calma, que ele era bem nervoso, culturas diferentes. Então ele aprendeu a conhecer outros lugares, comportamentos. O professor Ricardo foi, para ele venera o professor Ricardo, para ele, tudo que ele fala é o professor Ricardo. Tudo que ele tem que falar, tio Ricardo. Tudo assim que ele agradece, o jeito dele, tudo. Não tem assim palavra para dizer mais, nada assim. O professor Ricardo fez um bem na vida do meu filho. E ele passa isso para os colegas dele, fala para os colegas. O esporte, o meu filho valeu de tudo, porque a gente vê outras coisas, como a gente mora em comunidade, então meu filho vê outras coisas, passa para os amigos dele, fala, gente, esporte é a melhor coisa que tem. Para mim, como eu não posso pagar, meu filho é bolsista, para ele foi maravilhoso. Então ele fala, mãe, eu quero seguir essa carreira, esporte. Então, o professor Ricardo para ele é um ídolo. Ricardo Andrade é definitivamente aquelas pessoas que marcam muito a vida da gente, né? Mesmo morando longe agora, como eu disse no início, eu sou músico, então eu não estou morando aqui em Niterói mais, na minha cidade. Eu estou morando na Suíça, é até uma coincidência estar aqui no período da campanha, aqui fazendo férias, tentando contribuir da melhor maneira que eu posso para esse projeto que ele está empreendendo, um projeto que vai muito de encontro com a personalidade dele, né? Uma personalidade, uma pessoa que quer mudar, que quer fazer o bem para todos que estão ali em volta dele. Como professor, isso é muito claro ali em sala de aula, porque ele não está, sei lá, ele não está trabalhando no escritório, ele está ali como professor, ele está lidando com crianças, está lidando com adolescentes, está lidando com uma pequena comunidade e tentando passar os valores dele, né? O Ricardo, ele é uma pessoa muito focada, né? Ele, quando determina uma meta, ele vai fazer isso da melhor maneira possível, e com essa determinação que vem desde a criação dele, com o auxílio da arte marcial que ele tem, ele vai ser de grande contribuição, entendeu? Então todos nós, eu acho que só temos a ganhar com essa escolha e essa camisa que o Ricardo tá abraçando, essa causa, né, que o Ricardo está abraçando agora. E tio Ricardo é uma ótima pessoa, como professor, como pessoa. Eu acho que ele é o futuro para o meu filho, é a esperança do meu filho. Ele chegou a uma oportunidade boa, deu várias oportunidades para várias, não só o meu filho, várias crianças, muitas crianças mesmo. O projeto dele foi maravilhoso no Pro Criança. Meu filho deu continuidade, continua fazendo aula com ele. E é maravilhoso, ele é mil, não tem palavra para dizer, Ricardo. A minha principal experiência, o que marcou muito a minha vida na convivência com o Ricardo Andrade, é ser muito verdadeiro com relação ao que eu quero, né? E ele sempre dizia, ali no Taekwondo, ali tendo aula, se vocês querem estar aqui, vocês têm que se empenhar, vocês têm que correr atrás. Se não quiser estar aqui, não precisa mais estar aqui. Pode dedicar o tempo de vocês com outra coisa que vai realmente representar a verdade para cada um de vocês, né? E foi mais ou menos assim que aconteceu, porque teve uma vez, isso foi muito marcante para mim, a gente estava num treino, eu já estava ficando mais velho, já devia estar chegando lá para meus 17, 18 anos, chegando no período do vestibular, que foi quando eu estava começando a receber convites para trabalhar em grupos, para cantar em grupos, né? E aí no início de um treino, eu fui pro Ricardo e falei para ele, Ricardo, a minha assiduidade nos treinos não vai mais ser como era antes, em função disso. Ele já sabia um pouco da minha trajetória. Aí ele falou assim, Breno, vai em frente, segue seu sonho, se isso é a verdade para você. Então, se fosse para definir o Ricardo em uma palavra, acho que seria exemplo, entendeu? Exemplo de pessoa que eu sempre quis ser e de que eu passo isso para os meus alunos, para os meus amigos, e sempre com essa influência que ele teve na minha vida. Uma palavra que define o Ricardo, é o futuro assim, do meu filho como das outras crianças. Mas na minha experiência enquanto aluno, ali olhando aquele ângulo ali sentado no dojan, né?
Eu acho que a palavra que brota ali dos olhos do Ricardo, quando ele olha para os alunos, quando ele olha para as pessoas dele em volta, é esperança. É difícil definir uma pessoa em uma só palavra, né? Eu penso em algumas coisas quando falo em Ricardo, mas eu acredito que uma palavra que me contempla é a integridade, porque ele é uma pessoa íntegra, uma pessoa que pensa no outro. Desculpa, mas eu já fiz isso várias vezes em encontro de academia, tudo. Por quê? Para mim é muito importante ter meus filhos formados. É muita pretensão minha, né? Mas eu acredito que eles são boas pessoas. Gente, eu sempre faço isso. Eu não acreditava, e é por isso que eu resolvi passar da condição de eleitor para a condição de candidato. Pela experiência que eu tenho nesses 20 anos, com alunos e pais de alunos, eu tenho certeza que através da educação e dos valores que a gente passa para essas crianças, a gente consegue transformar muito mais pessoas em pessoas do bem, em cidadãos conscientes, fazendo com que dessa forma a sociedade melhore muito e melhore para todos. E é por isso que educar sempre foi meu compromisso.